Brasilinas e brasilinos, tudo bem aí na cela acolchoada de vocês dentro desse hospício continental chamado Bananil? Olha, eu recomendo que vocês peguem agora a pipoca, o calmante, o Rivotril, ou, se você for de esquerda, um estoque industrial de lenços de papel. Porque hoje o choro é livre, mas o primeiro comando da capital e o comando vermelho, pelo visto, não vão mais ser. Não vai não! Vocês sentiram esse cheiro de pânico no ar? Sabe aquele clima de enterro de herói que tomou conta de Brasília e das redações da velha imprensa nas últimas horas? Pois é, meus amiguinhos, o governo dos Estados Unidos, sob a batuta de Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, atendeu ao pedido de Flávio Bolsonaro e acabou de carimbar o passaporte do PCC e do CV direto para a lista de organizações terroristas internacionais. Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho. São duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. Hoje eu designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas. Exatamente! Agora o holding do crime organizado brasileiro está no mesmo catálogo VIP que o Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. É a elite do caos. Mas o que deixou a esquerda brasileira precisando de balão de oxigênio de UTI não foi só notícia. Foi como o parto desse milagre aconteceu. O senador Flávio Bolsonaro foi lá na Casa Branca, trocou uma ideia, pediu e o tio Sam atendeu. É, meus caros, o 01 mandou um grande dia nas redes sociais com a maior razão do mundo. Enquanto isso, em Brasília, tá um barata voa. O estoque de fralda geriátrica esgotou no Palácio do Assalto, Planalto. O sentimento de surpresa, ele é generalizado hoje no governo, seja no Palácio do Planalto, no Itamaraty ou no Ministério da Justiça. A surpresa é porque ninguém foi comunicado previamente, não houve qualquer comunicação, qualquer aviso, seja da Casa Branca, do Departamento de Estado ou de qualquer órgão americano para os brasileiros, para as autoridades brasileiras de que essa decisão seria anunciada. Vamos falar de humilhação? Mas não é qualquer bofetada leve não, é aquela humilhação acachapante, de dar pena, de deixar o sujeito de 4 no milho. Pensa comigo, o presidente Lula, o painho, o suposto líder global do amor, passou meses e meses tentando negociar com os Estados Unidos. Viajou, gastou querosene do Aero Lula, tirou foto com um sorriso amarelo e propôs o quê? Um grupo de trabalho multilateral. Traduzindo do dialeto petista, uma comissão pra porra nenhuma, regada a lagosta e espumante. Aí, quando o assunto bateu nas facções brasileiras, o governo Lula simplesmente amarelou. Deu aquela regada clássica e avisou os americanos que não ia classificar o PCC e o CV como terroristas. E qual foi a desculpa sociológica de Botequim? Ah, veja bem, a facção tem apenas motivação econômica, não ideológica. Ah, entendi. Então o Comando Vermelho e o PCC não são máfias sanguinárias. São apenas startups de logística com um departamento de recursos humanos um pouco mais agressivo, né? O Tribunal do Crime não é barbárie. É só uma auditoria interna com métodos não ortodoxos de compliance. É muita piada pronta para um país só. Os caras tratam fuzil como se fosse um patinete elétrico de jovem dinâmico da Faria Lima. E aí entra o Flávio Bolsonaro na história. Enquanto Lula gastou meses de diplomacia de boteco para não conseguir nada além de passar vergonha internacional, o Flávio pegou um avião na segunda-feira, foi para a Casa Branca, sentou no salão oval com o Trump e mandou a real. Presidente, quebra essa firma para nós e classifica esses caras como terroristas. E o que aconteceu? 48 horas depois, na quinta-feira, o decreto estava assinado pelo Marco Rubio, entrando em vigor no dia 5 de junho. 2 dias, 48 horas, em uma reunião mais curta que o tempo que o Lula leva para inventar uma metáfora de futebol, o Flávio conseguiu mais resultado do que o PT em 20 anos de poder. O cara nem é presidente da República ainda e já fez mais pela segurança pública nacional do que a esquerda inteira na história do universo. O Flávio Bolsonaro tá virando o nosso Nayib Bukele de terno. O cara pisou em Washington e a geopolítica do crime tremeu.
É uma goleada eleitoral esmagadora e a narrativa da direita sobre segurança pública simplesmente engoliu, mastigou e cuspiu o governo Lula. E a reação do regime de Stalinácio? Ah, meus amigos, é o suco puro do desespero concentrado. O Palácio do Assalto está suando frio, tendo crises de labirintite com medo de sanções a bancos e instituições financeiras brasileiras. Reparem na ironia fina. A preocupação do Ministério da Fazenda e do governo não é com a dona de casa que vive no meio do fogo cruzado na favela. É com o mercado financeiro. Desde quando o petista se preocupa com o mercado financeiro, gente? Ah, esqueci. Depende de qual mercado a gente está falando, né? Se for o mercado de exportação de pó puro, aí a preocupação faz sentido. Mas quem perdeu totalmente a compostura, a dentadura e o rumo de casa foi o vovô da diplomacia naftalícia, o Celso Amorim. Ele soltou uma notinha oficial dizendo que cooperação internacional é bem-vinda, mas que pretexto para intervenção é inaceitável. Intervenção? Intervenção onde, Celso? Você acha mesmo que os marines vão invadir o complexo do Alemão de tanque? Vão mandar os caças F-35 bombardear a Rocinha? O nível de delírio do Celso Amorim é nível roteiro de fanfic da Marvel na fase 4, aquela fase bem ruim que ninguém assiste. Eles morrem de medo de qualquer medida que realmente vá asfixiar e atrapalhar o fluxo financeiro do crime organizado. Porque, convenhamos, esperar que um governo de esquerda combata o crime organizado de verdade é o mesmo que acreditar que o ministro Barroso é hétero. É contra a natureza das coisas. Soa absolutamente ridículo o governo Lula falar em risco de ocupação dos Estados Unidos, quando metade do território nacional já vive sob a ocupação armada do crime organizado. Soa bizarro o governo dizer que é um risco um país estrangeiro nos ajudar a nos livrar de facções. Sabe quem foi a última pessoa que tratou a ajuda estrangeira contra o crime como ameaça à soberania? Pablo Escobar. Soberania, independência. Gêmeos de mentalidade. E veja que contradição maravilhosa. A esquerda apoia e acha lindo tratar vovós e donas de casa envolvidas no 8 de janeiro como terroristas perigosíssimas armadas com bíblias. Mas agora, quando os Estados Unidos classificam o PCC e o CV como organizações terroristas reais, que cortam cabeças e derrubam helicópteros, eles criticam. Para o velhinho do 8 de janeiro, 17 anos de cadeia. Para o mano do fuzil, garantismo penal e compreensão sociológica. Isso me faz pensar, será que a esquerda está preocupada mesmo com a soberania ou o problema é que ela tem algo mais com as facções? Só entra em local dominado pela milícia quem a milícia deixa para fazer campanha. Quem não tem o apoio da milícia não entra para fazer campanha. As milícias não permitem que outros candidatos façam campanha naquela localidade. E, obviamente, isso acaba refletindo em mais votos, porque mais conhecimento. Só quem entra, só quem leva a coisa, só quem faz campanha é o candidato ligado à milícia, ele acaba tendo mais votos, mais votos. Não, deve ser só coincidência. Mas se o governo está em pânico, a velha imprensa está precisando urgentemente de camisa de força e internação compulsória. Pensa na raiva, no ódio mortal que tomou conta do consórcio de mídia. Primeiro, eles passaram a semana inteira dizendo que a reunião do Flávio Bolsonaro com o Trump era fake news. Diziam com aquela empáfia de sempre. Ah, não tá na agenda oficial. Foi só pra bater foto de tiete. Ele foi lá em Washington mendigar atenção. Aí a foto do Flávio dentro do Salão Oval saiu. E 2 dias depois, o pacote antiterrorismo dos Estados Unidos contra as facções brasileiras caiu como uma bomba de hidrogênio no colo da imprensa. Tomaram uma coça jornalística daquelas que vão entrar para os anais da humilhação histórica. O choro foi tão ensurdecedor que eles tiveram que mudar a narrativa correndo no meio do jornal. Nas palavras do próprio Lincoln Gaquia, além de, na visão dele, também dar muito poder para a autoridade financeira
americana de congelar ativos, bens, inclusive fora do Brasil, de instituições por onde, eventualmente, o dinheiro do crime possa ter passado sem que a instituição esteja envolvido em qualquer ilícito. Olha o desespero da Chatuza Neri. Olha ele erguendo as mãos para o céu, contorcendo a cara, quase tendo um AVC ao vivo. Literalmente fazendo malabarismo de circo para defender o indefensável. Gente, deve ter muita gente grande com medo de ver o rastro do dinheiro do tráfico batendo em empresas, bancos, campanhas. Imagina o tio Sam rastreando a rota desse dinheiro com a tecnologia deles. Por que todo esse medo? Quem não deve, não teme. Não é isso que eles dizem para o cidadão comum? As organizações narcoterroristas, classificar essas organizações como narcoterroristas, elas atingem diretamente a soberania brasileira. Soberania nacional, seus hipócritas. Que soberania? O único país que corre risco de perder soberania aqui é o narco-estado do PCC e do CV. A única soberania ameaçada é a desses narcoterroristas que já dominam cerca de 25% do território nacional. E esse é o dado assustador que eles escondem das manchetes e que vocês podem pesquisar depois. Que raio de estado soberano é esse onde milhares de áreas, só no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem barricada de concreto, fuzil apontado para a cara de policial e leis ditadas pelo tráfico? O Brasil virou um fazendão do crime, a ponto de o próprio Supremo Taiaiá Federal gastar energia caçando o candidato de direita, enquanto o governo quer impedir o trabalhador de fazer a sua jornada no esquema 6x1, mas passa a mão na cabeça de bandido de facção. E a mídia vem falar de soberania. Esse argumento de que a designação das facções como terroristas ameaça a soberania inverte completamente a lógica do problema. A ameaça à nossa soberania não vem dos Estados Unidos reconhecerem a realidade. Vem das facções que controlam territórios, impõem regras paralelas, aterrorizam civis, corrompem agentes públicos, lavam bilhões de dólares e projetam o crime para além das nossas fronteiras. Soberania de verdade é a capacidade do Estado de proteger o seu povo e não de proteger o CNPJ do crime. Dizer que o PCC e o CV não são terroristas porque não tem bandeira política é de uma ingenuidade jurídica que beira a demência. Eles podem não publicar manifestos ideológicos bonitinhos como os guerrilheiros comunistas do século passado, mas eles exercem o poder político no sentido mais brutal e concreto possível. Controlam comunidades, intimidam autoridades, influenciam eleições locais, paralisam capitais inteiras com toques de recolher e ordenam ataques contra policiais. Se isso não é terrorismo, o termo perdeu sentido. A designação americana não mira o Brasil, ela mira o crime transnacional. Não vai ter invasão militar, esse espantalho só serve para criar pânico político na cabeça de militante. O efeito prático disso é ampliar o cerco contra o financiamento, a logística e a lavagem de dinheiro e o apoio material internacional. Ou seja, vai bater exatamente onde dói mais nas facções, no bolso. É muito curioso ouvir essas preocupações abstratas com a soberania vindas de intelectuais de apartamento, enquanto as verdadeiras vítimas da perda de soberania são os brasileiros trancados em casa. Para a mãe de família que não pode sair porque a facção decretou toque de recolher, para o comerciante extorquido pela milícia ou pelo tráfico, para o policial assassinado em serviço, a soberania do Brasil já foi violada há muito tempo. E não por um decreto americano, mas pelo poder armado que o Estado brasileiro deixou crescer. A pergunta correta que a imprensa deveria fazer é: por que o Estado brasileiro permitiu que essas organizações chegassem a esse nível de ameaça hemisférica? Se o Brasil tivesse asfixiado o dinheiro deles, protegido as fronteiras e recuperado os territórios, os Estados Unidos não teriam sentido a necessidade de agir. Isso não é uma medida anti-Brasil, é uma medida pró-povo brasileiro. O Brasil deveria responder com cooperação, inteligência financeira e bloqueio de ativos, e não com essa indignação performática de quinta categoria. A soberania não se protege defendendo a sensibilidade diplomática de bandido, se protege destruindo o poder deles. A verdade nua, crua e incontestável é uma só. Flávio Bolsonaro deu um nó tático monumental, histórico na esquerda e na mídia. Ele mostrou coragem política de ir até o coração do país mais poderoso do mundo e dizer publicamente o que as autoridades brasileiras têm medo de sussurrar. Esses caras são terroristas e ponto final. E na prática, o que isso traz?
bloqueio de contas internacionais, rastreio de lavagem de dinheiro em dólar, proibição de entrada nos Estados Unidos e uma caçada global a qualquer empresa de fachada que financie o crime organizado. Vai secar a fonte dos tubarões que operam o dinheiro grosso do narcoterrorismo. Não subestimem a jogada do Flávio Bolsonaro. Aquela foto com o Donald Trump foi só o cartão de visitas, o gesto simbólico para a imprensa morder a isca. O objetivo real ia muito além. O que ele fez foi juntar a fome de justiça do povo brasileiro com a vontade de comer dos americanos em relação à segurança continental. Ele trouxe os Estados Unidos para o tabuleiro do combate ao crime organizado no Brasil, conseguiu um ganho eleitoral gigantesco para a direita e colocou Luiz Inácio Lula da Silva no maior beco sem saída da história da sua biografia. Diplomatas veem decisão dos Estados Unidos como golaço do bolsonarismo. Um dos diplomatas relatou que ficou impressionado com a enorme influência do bolsonarismo sobre o governo Trump. Uma fonte que acompanhou de perto as visitas afirma que Paulo Figueiredo, empresário e aliado de Flávio, apresentou a Trump documentos que mostravam dados sobre a criminalidade no Brasil. Foi uma jogada de mestre, uma vitória moral e estratégica gigante que prova que a direita domina a pauta da segurança, enquanto a esquerda chora porque o caixa eletrônico do crime vai sofrer sanções. O Flávio não precisou de faixa presidencial, não precisou de diário oficial, não precisou da Janja fazendo dancinha de tese sociológica no TikTok. Ele foi lá e articulou o resultado. O Bukele brasileiro já começou os trabalhos e 2027 está logo ali na esquina batendo na porta. Mas calma, pessoal, não comemorem ainda. De todo jeito, quero lembrar a todos que a lei americana não tem validade em território brasileiro, tá? O PCC e o Comando Vermelho só são organizações terroristas lá na terra do Tio Sam. Aqui no Bananews, sob a égide do amor, eles continuarão sendo classificados e tratados com o status de ONGs de assistência social. Viva a nossa gloriosa soberania de papelão! É inadmissível! É inadmissível! Eu não acredito no que eu tô vendo. O governo Lula que se prepare, porque o povo brasileiro está cansado. Cansado de governo que faz carinho na nuca de criminoso e taxa até a respiração e a comprinha da Shen do cidadão de bem. Hoje, o Brasil não comemora graças ao Itamaraty, comemora apesar dele. E comemora com a melhor arma que o brasileiro tem, os memes. Um brinde ao Marco Rubio e ao Flávio Bolsonaro, que botaram um terror nos terroristas. Grande dia! Se você curtiu esse esculacho histórico, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no grupo da família para fazer aquele seu tio petista rasgar as calças de tanta raiva no almoço de domingo. E até a próxima. Fui!